Boa tarde, gente. É um prazer, uma honra estar aqui, podendo representar a região sul do nosso país. Então, eu vou estar aqui falando um pouquinho, né, sobre essas questões que a gente tem de vulnerabilidades climáticas na nossa região sul, representadas aqui, então, por Santa Catarina, pela minha amiga Cláudia, Rio Grande do Sul, pela minha amiga Daiane, que eu não estou ali, né, e o Paraná, então, que eu sou coordenadora do Centro de Referência do Paraná. Peraí que deu problema. É aqui? É aqui, né? Não está indo. Aí embaixo, tá. O problema está na pecinha que segura a peça. Então, vamos lá, né, gente? Então, quais são os nossos desafios enquanto região sul do país? Essa imagem que está aqui, gente, é uma imagem gerada pela inteligência artificial, né? O nosso planeta não está passando por isso, está tudo bem, né? Está tudo sob controle no nosso planeta, né? Que a gente sabe que não é. A gente está caminhando cada dia mais para isso, né? E então, todos esses os principais desafios, né, que estão sendo gerados por essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo envolvem a elevação de temperatura e aumento de eventos extremos. Então, aqui dentro da região, dentro da palestra anterior, foi abordado muito sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, no ano passado. A gente também tem riscos de desabastecimento de água potável, dentro do que a gente vai falar de propostas, né? Entra o que a Vilneide falou, né? Como que a gente vai fazer isso se a gente não tem água potável em muitas dessas situações? E aqui falando, né, puxando para o nosso tema, a gente tem os deslocamentos forçados de famílias e o impacto no aleitamento materno. Então, o que isso representa? Quando essas famílias precisam, né, deixar as suas casas, essas mulheres, então isso envolve o estresse emocional, que vai ter um impacto na amamentação. Muitas vezes são colocadas em abrigos comunitários, onde não há privacidade para que se possa realmente fazer o aleitamento materno ali. Existem as questões do uso da fórmula infantil, que muitas vezes pode não ser orientado de como fazer de forma adequada, com o uso de água contaminada, e as situações que já foi abordado anteriormente pela Sônia, da amamentação cruzada, né, que foi uma das coisas que aconteceu no Rio Grande do Sul, naquele momento de grande impacto. Algumas pessoas estavam convocando mulheres que amamentavam para amamentar os bebês que estavam nos abrigos sem suas mães. Então, tudo isso são desafios que a gente vivencia com essas mudanças climáticas. E, então, existe a urgência da gente estar preparado antes de que isso tudo aconteça, né, que foi a proposta da rede, então, nesse evento. Então, nosso papel enquanto rede é garantir que, mesmo em situações limite, o leite humano continue sendo um direito, um alimento seguro, sustentável e presente. Então, quais são os desafios na nossa região? Então, para quem não conhece, né, a região, não é do Brasil, a região sul fica aqui, então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os desafios que a gente mais vivencia na nossa região são enchentes e deslizamentos frequentes. Então, esses deslizamentos, muitas vezes, vão bloquear estradas, onde a gente não consegue chegar em um posto de coleta que está vinculado ao banco de leite numa cidade próxima, chegar à casa da doadora. Vendavais e ciclones, isso também é muito comum. Secas e erosão. Então, a erosão da terra leva ao assoreamento, que vai envolver, quando tiver grandes quantidades de chuva, a gente ter os alagamentos, e os vazios demográficos e barreiras de acesso à saúde. Então, o que a gente percebe também que existem regiões que há um vazio de bancos de leite e postos de coleta. Então, às vezes, cidades que estão a 40 quilômetros de um banco de leite, mas é difícil a gente conseguir chegar. Então, existem esses vazios assistenciais. E isso tudo traz impacto no cuidado neonatal. Então, a falta de energia pode ocasionar a perda de leite humano pasteurizado. Uma das situações vivenciadas no Paraná, em 2015, foi uma chuva em grande quantidade, que levou à queda de energia, e o banco de leite de Foz do Iguaçu perdeu praticamente todo o seu volume de leite. Por quê? As regiões o banco de leite ele foi afetado com a queda de energia, mas uma região de muita vulnerabilidade da cidade
precisava ser atendido. Então, a Defesa Civil levou todos os esforços para atender aquela região e levou mais tempo para poder atender a região onde estava o banco de leite. Então, quase todo o volume de leite que estava ali foi perdido. A gente tem a questão das rotas bloqueadas, então a dificuldade para a coleta, então muitas vezes não consegue chegar até a casa da doadora, ou a doadora chegar ao banco de leite. Com relação à falta de energia, também a gente tem a questão das doadoras em casa, né? Então, se elas não têm como armazenar esse leite que elas ordenhariam, então isso vai diminuir a doação de leite para os bancos e postos de coleta. As doadoras ficam isoladas, muitas vezes. Em Blumenau, na década de 80, o banco de leite de Blumenau ele ficou ilhado, ele não foi... ele não sofreu nenhuma consequência, mas ele ficou ilhado. Então, não havia como os profissionais chegarem até essas doadoras ou as doadoras chegarem até o serviço. Então, elas ficam sem acesso a frasco, sem acesso à orientação e não conseguem fazer essa coleta de leite. E os profissionais, muitas vezes, impedidos de chegar aos serviços de saúde. A Dai falou, na apresentação dela, que muitos profissionais eles também estavam ilhados, né, para chegar nos lugares eram por barco, então não consegue chegar até o serviço de saúde para poder prestar assistência, o que vai impactar no cuidado neonatal. E aí, né, o Dr. João Aprígio veio, há 2 semanas, me ligou com essa provocação. Então, o que a gente pode fazer a mais? Né? O que pode ser feito? E aí esse evento, né, ele é só o pontapé inicial. A gente não vai sair daqui, imagino, com respostas prontas, mas é uma cutucada na gente para a gente pensar o que a gente vai fazer a partir daqui. Então, né, o que a gente pensou enquanto região sul? Planos de contingências locais e regionais. Então, um acordo entre os BLHs próximos para suporte mútuo. A gente tem uma experiência em Curitiba. Curitiba tem 3 bancos de leite, 2 em Curitiba e 1 em São José dos Pinhais, que é próximo. Eles têm um acordo para, quando há queda de energia, para um dar suporte ao outro nesse manejo desse leite. Rotas alternativas pré-mapeadas para coleta e distribuição. Então, o que é isso? Pensar essas regiões onde são mais afetadas por alagamento, por deslizamentos, o que a gente pode ter de uma rota alternativa para, quando isso acontecer, para que a gente consiga garantir o acesso dessa doadora ao banco de leite, do banco de leite a essa doadora, né? Então, é nesse sentido quando a gente fala dessas rotas. Estratégias para energia, então, geradores emergenciais nos BLHs. Existem alguns bancos de leite que têm dificuldades com a questão de gerador de energia. Já houve uma situação onde houve queda de energia e o gerador não funcionou. Então, isso leva à pergunta, o que a gente pode fazer quando o gerador não entra, né? De repente, pensar a possibilidade de criar no breaks para que possa manter esses equipamentos por mais tempo. Estamos divagando. São possibilidades que vêm. Mas será que a possibilidade de a gente ter no break para poder manter um pouco mais, a gente conseguir ter um plano de ação para garantir esse leite armazenado por maior tempo? Monitoramento remoto da temperatura dos freezers, isso seria uma coisa muito interessante. A grande maioria dos bancos de leite não funcionam por 24 horas. Então, em situações onde a gente está vendo que houve uma questão climática importante, uma catástrofe ali na região, a gente conseguir acessar, mesmo que de longe, o que está acontecendo ali no nosso serviço. Protocolos rápidos para a evacuação do leite humano. Então, pensar numa rede de transporte de emergência junto com a saúde e defesa civil. Houve uma situação. A gente precisa pensar em já ter um protocolo do que vai fazer, como que a gente vai transportar esse leite para um local seguro, para que a gente não tenha a perda desse volume. Incluir o leite humano como um insumo estratégico, então, nos planos municipais e estaduais de defesa civil. Acho que trazer essa conversa para os municípios e para os estados, para que eles entendam que isso é um insumo estratégico, assim como medicamento, água potável, né? Sempre que a gente tem uma catástrofe, sempre fala disso, a gente precisa levar isso. Então, o leite humano ele precisa ser trazido como esse insumo também estratégico. Então, são questões políticas, né, que a gente precisa discutir e acordar, mas eu penso que todos que estamos aqui, a gente sabe da importância do leite, né? Então, a gente precisa levar essa discussão maior com os nossos gestores políticos para que a gente possa alcançar esse entendimento e evoluir nesse sentido. E isso daqui é extremamente importante, a educação permanente para as equipes. Então, assim, aconteceu uma catástrofe, a gente não quer que aconteça, mas o que a gente vai fazer? Essa equipe está preparada?
né? Então, pensar em simulações, treinamentos para atuação na crise. Porque na hora que acontece isso, e agora? Né? A gente fica cada um sambando para um lado, e se a gente já tiver uma equipe preparada, a gente já sabe, aconteceu a situação, então eu vou fazer isso, fulano vai fazer isso, e a gente consegue agilizar esse processo e ter uma resposta rápida e efetiva para o que a gente precisa para a garantia do cuidado neonatal de qualidade. E os caminhos inovadores, né? Então, a gente colocou aqui também, né, que é o sonho, até o pessoal de Foz do Iguaçu falou, nosso sonho era a gente ter acesso ao leite liofilizado, né? Então, quando a gente tem o leite liofilizado, então, uma menor dependência da refrigeração, que vai facilitar uma maior segurança em emergências prolongadas, pensando em todas essas situações, né? A Vilneide trouxe essa questão, né? Como que a gente vai fazer isso? Já vai ser fornecido, junto com o leite, o material que vai diluir, né, esse leite liofilizado. A gente precisa pensar nas hipóteses possíveis para a gente poder garantir essa segurança. E a tecnologia a favor da rede, que eu acho que isso é algo vivo dentro da nossa rede, né? Então, uma comunicação ágil, que eu acho que o que envolve muito aqui a nossa rede, eu acredito que essa comunicação, né, essa comunicação horizontal, onde a gente consegue estar conversando, isso de cada região aqui, os países trazerem as suas percepções, é o que vai construir, né? Isso faz parte dessa comunicação que vai nos levar a conseguir ter uma segurança e um protocolo já pré-estabelecido em situações como essas. E pensar no rastreamento logístico, né, que já foi falado isso nas outras falas que tivemos aqui, mas esse leite, né, a gente já tem a nossa rastreabilidade, mas pensar em toda essa rastreabilidade logística desse transporte e tudo mais, que eu acredito que esse protocolo que foi feito na situação do Rio Grande do Sul já aborde, mas será que a gente vai precisar pensando isso num macro para situações futuras, a gente vai ter que desmembrar isso mais, detalhar, repensar em como que vai ser isso e nas diversas situações que vão ser abordadas aqui? Então, assim, são provocações, né? E, para finalizar, né, então, os caminhos para o futuro, o que podemos fazer a mais, né? Essa é a proposta da nossa rede, né, que é a proposta desse evento nos provoca a não sermos apenas reativos, mas proativos e antecipar o cuidado. Então, eu sinto isso, né? Quando houve o convite para esse evento, para estar falando disso, nas reuniões que nós tivemos, o intuito não é que a gente fique esperando que as coisas aconteçam para a gente tomar uma ação, mas que a gente já tenha essa proatividade, que a gente esteja apto e pronto para que, quando acontecer, a nossa resposta possa ser pronta e eficaz, para que a gente possa garantir uma assistência de qualidade, que é sempre esse o objetivo da nossa rede. E isso, como sempre, faz a gente ter muito orgulho de ser rede de banco de leite humano. É isso, muito obrigada.